gratos pela vida da Amanda, pela vida do Guilherme, uma casa que tem nos abençoado, uma família que é fiel ao Senhor Jesus, e o Senhor tem colocado eles em lugares altos. Nós cremos, Pai, que a palavra que será nos enviada vem direto do seu trono. Nós queremos estar com os ouvidos atentos. Nós queremos trazer toda a calma, toda a sabedoria e todo o Espírito Santo que se derrame sobre a vida da Amanda, para que nós possamos sair daqui incendiados pela Tua palavra. Eu creio, Senhor Jesus, que através da vida da Amanda, a Tua palavra nos transformará. Gratos somos por eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Você pode se sentar. Eu achei que o Rafa não ia mais deixar eu falar. Falei pro meu pai que ele estava roubando meu tempo. Mas não tem ninguém com pressa aqui, né, Madá? Os apressados não herdarão o reino dos céus. Vigia. Bom dia, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou Amanda. Eu tenho 27 anos, apesar de não parecer. Sou casada com o Guilherme, sou filha do pastor e da pastora. Os adolescentes novos não sabiam que eu sou filha dos pastores, ficaram chocados. Sou líder de célula, também sou líder do louvor. Qualquer pessoa que quiser participar do louvor, pode falar comigo, tá? Mas, acima de tudo, sou filha amada de Deus. Enquanto eu orava e pensava sobre o que compartilhar com vocês nessa manhã, Deus falou comigo em um devocional. Fale para as pessoas sobre o meu amor. Isso é tudo que elas precisam. Eu sei que é improvável que você nunca tenha ouvido falar sobre o amor de Deus. É provavelmente o tema mais básico e comum do cristianismo. Tem tantas pregações e músicas sobre isso. Mas saber algo e ter a revelação dessa mesma coisa no seu espírito são coisas diferentes. E talvez você, como eu, já ouviu falar no amor de Deus. Até acredita nesse amor. Conhece informações sobre ele. Mas ainda não recebeu de fato a revelação no seu espírito de que Deus te ama. Eu mesma considero que só recebi a revelação do amor de Deus faz alguns anos. E mesmo hoje, depois de ouvir tantas vezes sobre isso, de estar pregando para vocês sobre esse tema, eu ainda tenho a certeza de que não conheço plenamente o amor de Deus, porque Paulo fala isso em Efésios 3, do 18 ao 19. Gente, eu tenho muitas referências bíblicas, pouco tempo, então eu vou falar a referência e vou lendo, tá? Uma ou outra a gente vai abrir para ler juntos. Mas a Suelen vai ser rápida, Deus está dando rapidez para ela ali. Efésios 3, 18 ao 19 diz assim: Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos por toda a plenitude de vida e o poder que vem de Deus. A verdade é que o amor de Deus é grande demais para ser completamente compreendido. O que vamos abordar hoje, o que eu sei, o que vocês sabem, tudo isso é apenas uma parte do que, de fato, é o amor de Deus. O nosso objetivo aqui não é avançar, não só em compreender racionalmente coisas a respeito do amor de Deus, mas também, como Paulo diz no versículo, experimentar esse amor. Minha oração e desejo é para que cada um de nós receba o amor de Deus, encontre o amor de Deus, que seja revelado no nosso espírito de uma forma nova e única. Que Deus abra os olhos do nosso entendimento nessa manhã. Nada do que eu vou falar é novo, mas deixe que a palavra de Deus, que se renova a toda manhã, ministre o seu coração. Amém? Então, amém. Eu já contei algumas vezes esse testemunho aqui, mas eu vou compartilhar novamente, porque foi exatamente nesse momento que eu percebi que eu não me sentia amada por Deus, apesar de já ser cristã, apesar de já ser batizada, apesar de ser líder de célula, apesar de ministrar na igreja. Então, vamos falar sobre isso. E foi a partir desse momento que Deus mudou a minha vida em relação a isso e em relação a muitas coisas. Não porque antes eu não acreditava em Deus, mas você vai concordar comigo, a revelação do amor de Deus muda tudo.
Em 2019, eu fui a um evento que tinha uma sala profética, um lugar onde as pessoas oram e pedem palavras de Deus para a sua vida. Mas não era profetada, não, que a pessoa adivinhava o meu CPF, os negócios assim. Para quem não sabe, palavra profética é uma revelação do coração e da mente de Deus sobre alguém. Bom, lá uma moça me entregou uma palavra que era mais ou menos assim. Você se sente excluída, você tem baixa autoestima. Você tenta merecer e conquistar algo que Deus já te deu. Mas Deus diz que te ama, que você é realeza. Eu vejo a cor roxa sobre você. Você é muito amada, uma rainha amada. E ela ficou falando durante uns 5 minutos coisas semelhantes a essa. E o que ela falava me fez, no mínimo, desconfiar que vinha de Deus. Porque o meu nome é Amanda Regina, que significa rainha amada. E ela falou muitas vezes que eu era amada e que eu era realeza. Literalmente o significado do meu nome. E eu pensei, tá, acho que não é coincidência, pode ter um pouquinho de Deus aqui. Mas eu tinha certeza que ela tinha errado na parte da autoestima e algumas outras coisas que ela tinha falado, porque eu nunca tinha pensado em mim daquela maneira. E depois de sair da sala, teve um momento de louvor no evento, e foi ali que eu tive uma das experiências espirituais mais intensas da minha vida. Deus me trouxe como se fosse um filme, várias memórias da minha vida, da minha família, da minha escola, de amigos, vários momentos da minha vida que eu estava sempre tentando pertencer, que eu estava sempre tentando merecer, que eu estava sempre tentando ser digna, ser uma boa aluna, ser uma boa filha, tirar boas notas e me sentir boa em todas as áreas da minha vida. E essas várias memórias faziam muito sentido com o que a moça tinha me falado. E o que mais abalou meu mundo naquele dia foi quando Deus me mostrou que eu fazia isso, não só nos relacionamentos da minha vida, mas no meu relacionamento com Ele. E Ele me mostrou que eu orava, que eu jejuava, que eu lia a Bíblia e fazia muitas outras coisas, tentando merecer e ser digna do amor de Deus. Deus me mostrou que até aquele dia eu não me sentia amada por Ele e eu não me sentia filha. E eu faço questão de todas as ministrações falar, eu sou filha amada de Deus, até para me lembrar também. E aquela foi a primeira vez que eu recebi uma revelação, a revelação do amor de Deus. Deus me inundou com o amor dele de tal forma naquele dia que eu tinha a sensação de sair flutuando. Como a música diz, eu não tenho tempo para perder ressentimento, porque Ele me ama. A vontade de sair gritando, Deus me ama! Ah! Incrível. E você pode pensar, nossa, que legal, Amanda, que incrível. Depois disso, você nunca mais se sentiu não amada por Deus, né? Então, não exatamente. A verdade é que constantemente Deus precisa me lembrar desse amor. Não porque o amor de Deus seja falho ou não seja o suficiente, mas porque eu sou falha. Porque eu sou limitada e humana. Nossa humanidade, o pecado, as emoções, a nossa rotina, tudo isso nos faz esquecer e às vezes duvidar do amor de Deus. E é por isso que nós precisamos, por exemplo, do nosso devocional. Para sermos lembrados das coisas que nós já sabemos. Ah, mas eu já li a Bíblia. Ah, mas eu já sei que Deus me ama. Mas às vezes você precisa lembrar, que a gente esquece. Eu costumo brincar que o devocional, esse momento diário de leitura da Bíblia e oração, é o momento que nós tiramos o lixo da nossa alma e renovamos o nosso espírito. Percebeu que você fica podre quando você não faz devocional? Sabe, a pior versão de si mesmo, fica chato, reclamando, irritado, quer bater em todo mundo, só quer fazer coisa errada. Já percebeu? Falta de devocional. O lixo fica lá acumulado. Já ficou uma semana sem tirar lixo? 2. Aqui fica aqueles bichinhos assim, ó, branco. Enfim, é isso. É assim que fica a sua alma quando você não faz o devocional. Se eu fosse você, faria. E é também por isso que precisamos de amigos, pessoas que nos lembram das verdades de Deus, quando o inimigo tenta encher a nossa mente com mentiras. E só mais um eu vou falar muitos testemunhos aqui hoje, se o tempo me permitir, mas só mais um antes de nós avançarmos. Nós, como líderes de jovens, nos reunimos com certa frequência para fazer GD, enfim, e também para compartilhar as nossas dificuldades e orar uns pelos outros. Em um desses encontros do ano passado,
eu compartilhei com as meninas um texto que eu escrevi sobre como eu me sentia insuficiente em todas as áreas da minha vida. Era um texto longo e horrível, minhas amigas estavam lá. E quando eu escrevi aquele texto, eu realmente me sentia daquela forma, insuficiente e enfim, muito triste em vários pontos da minha vida. E eu compartilhei com elas e imediatamente, e foi muito engraçado, elas olharam para minha cara e falaram, tipo... Mas sabe quando você acredita numa mentira e ela parece muito real? Aí você compartilha ela com alguém. O peso da mentira acaba quando você compartilha com alguém que conhece a verdade. Porque a pessoa olha para você agora e fala, tipo, que absurdo, nada a ver. E elas imediatamente confrontaram aquelas mentiras com a verdade do amor de Deus. E aquilo foi quebrado ali. E é por isso que a gente não pode viver escravo das mentiras do inimigo. Seja porque a gente confronta eles, aquela mentira com a palavra, no nosso secreto, na nossa vida devocional, ou também porque a gente tem ajuda dos nossos irmãos, dos nossos amigos e amigas espirituais para falar, né, às vezes orar na nossa cabeça, tirar as mentiras de Satanás de nós. Conclusão. A revelação do amor de Deus é algo que precisa ser buscado diariamente, constantemente, individualmente e coletivamente. Hoje pode ser o primeiro dia da sua jornada ou apenas mais um dia em que você vai ser lembrado desse amor. Independentemente, como diz Oséias, vamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E é justamente esses os pontos da ministração de hoje. Entender o amor de Deus é entender quem Ele é. João disse, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Então, o primeiro ponto da nossa ministração é, Ele nos ama como Pai. Uma forma de entender o amor de Deus são os tipos de relacionamento que Deus usa para nos exemplificar esse amor. Eu penso que Deus Pai, a paternidade de Deus, deveria ser a primeira parte de Deus que nós conhecemos. Porque sendo criança na fé, nós nos relacionamos com Deus Pai. E a partir daí, nós temos maturidade para conhecer Deus como noivo, o justo juiz, o Senhor, o Rei. Tudo precisa começar num lugar de amor, no lugar de relacionamento entre o Pai e o Filho. E é justamente com a face de Deus Pai que Jesus nos ensina a ter um relacionamento com Deus quando Ele está na Terra. Se você já leu os Evangelhos, você já deve ter percebido isso. Jesus, conhecendo a Deus intimamente, né? Jesus estava com Deus desde a criação do mundo. Ele sabia tudo sobre Deus, todas as faces de Deus Ele conhece. E sabendo de todas essas faces, Ele intencionalmente escolhe se referir a Deus como Pai. Em todas as orações e ministrações, Jesus sempre usa a palavra Pai. Na próxima vez que você for ler os evangelhos, que você vai ler em nome de Jesus, tá? Presta atenção, Jesus sempre usa essa referência a Deus. Jesus chama Deus de Pai mais de 150 vezes no Novo Testamento. E raramente usa outra palavra para se referir a Deus que não Pai. Por exemplo, quando Ele ensina os seus discípulos a orar, Ele diz o quê? Quando vocês orarem, falem assim. Pai Nosso. Nossa, tá pipocando o meu microfone, né? Tudo bem. É o inimigo tentando me derrubar. Está repreendido em nome de Jesus. Podemos dizer que a principal característica de Deus é ser Pai. Deus não é um ser distante. Ele não é apenas o Rei ou o Criador. Deus é relacional. Seu primeiro e maior objetivo sempre teve a ver com se relacionar com a humanidade criada. Desde o Éden, o objetivo sempre foi ser próximo. Deus vinha todos os dias para estar com Adão. Deus sempre foi e sempre será um Pai presente. Outras religiões têm atributos semelhantes aos seus deuses e divindades, mas nenhuma outra divindade, de nenhuma outra religião, tem um atributo de Deus como Pai. Só o nosso Deus é Pai. E só o nosso Deus é Deus também, né? Mas... E ser amado por um Deus Pai muda completamente o nosso relacionamento com Ele. Romanos 8, 15 ao 17. Anota a referência aí, você que está anotando. Romanos 8, 15 ao 17. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como se fossem os seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai. Paizinho querido, significa Abba.
Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos os seus herdeiros e, portanto, os co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Deus nos ama e esse amor muda tudo. Não precisamos e não devemos nos relacionar com Deus como um escravo. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Vocês não devem ser escravos medrosos. Nós oramos, repreendendo o medo hoje de manhã. Tá tudo alinhado. Se você está atento, você está percebendo. E nós temos um pai. Ele nos ama. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos de que Deus é o nosso pai e eu não preciso mais ser escravo de nenhuma outra coisa. Sim, nós termos um Deus Pai também envolve correção, também envolve limites e também envolve dizer não. E tudo isso existe porque Deus não é um pai permissivo. Deus não é um pai omisso. Deus não é um pai distante ou ausente, que vai te encher de presentes, mas não vai te dar a presença. Esse não é o seu pai. Ele é um pai de amor. Ele é o próprio amor. Você precisa começar a viver a partir dessa realidade. Tudo que Deus faz e permite é porque Ele te ama. Muitas coisas também simplesmente não importam porque Deus é o meu pai e Ele me ama. Gosto muito da música que diz, não tenho tempo para perder. Porque quanto tempo a gente perde com coisas que não era para a gente estar investindo nosso tempo, quando de fato Deus me ama. E aí, essas coisas leves e momentâneas, elas simplesmente não importam, porque Deus me ama. Existe um amor muito mais elevado, uma realidade muito além do que essa que nós estamos falando aqui. Essa verdade é uma das coisas mais importantes da nossa identidade. Nós somos filhos amados de Deus. Deus é o seu pai. Deus como seu pai quer dizer que você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono de todo o ouro, de toda a prata. O Rei, o Criador do universo, é o seu pai. Às vezes a gente olha para o herdeiro, né? Quem não queria ser herdeiro, né? Ah, herdeiro do... Todo mundo queria, né? Não ter que trabalhar. Mas nós somos herdeiros. E a gente não é herdeiro de um pai milionário, simplesmente. De um cara que tem muitos bens, posses ou coisas nesse mundo. Nós somos herdeiros do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo o universo, a criação está submetida ao poder e à autoridade do seu Pai. Se essa verdade direcionasse a nossa vida, ela não seria muito diferente? Por que a gente vive como escravo? Por que a gente vive sobrevivendo a nossa própria vida? Sendo que Deus é o nosso Pai. Vocês conhecem a história de Enoque? Quem está lendo o plano de leitura da Bíblia? Levanta a mão, irmãos. Glória a Deus. Faz pouco tempo nós lemos a história de Enoque, lá em Gênesis. E conta que Enoque era tão amigo de Deus, ele era tão amado por Deus, que um dia ele simplesmente sumiu. Gente, meu sonho, se eu sumir, não me procura que eu estou lá no céu com Jesus. Mentira. Deus o arrebatou, ou seja, levou ele para o céu, porque Deus o amava tanto, tanto que queria ele do seu lado. Agora pensa o seguinte, você já é tão amado que Deus te quer no céu com ele, assim como Enoque. Mas, diferente de Enoque, por mim e por você, Deus deu o seu próprio filho. Ele pagou um alto preço para que sim, nós estivéssemos no céu com ele. Deus te ama tanto que Ele quer te levar para o céu, para passar toda a eternidade com Ele. Esse é o nosso Pai. Você não vai no céu só para comer bolo de chocolate, tomar Coca-Cola. Cara, você vai no céu para estar com seu Pai pelo resto da eternidade, para desfrutar da presença dEle. Assim como Deus é amor, eu sou amada. É uma característica de quem eu sou, é a minha identidade. E isso não apenas me dá um endereço na eternidade, mas também me dá uma identidade aqui na Terra. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus.
Esse texto está dizendo que você não precisa andar ansioso por coisa alguma. Porque se Deus é o seu pai, do que você terá falta? O que no céu, na terra ou debaixo da terra não seja dele. Não seja propriedade dele. Imagina que você é o filho do dono da C&A. Não sei qual é o nome dele, mas deve existir um dono da C&A. E você precisa de uma roupa. Nossa, Deus precisa de um lookinho novo para ir lá pregar amanhã, sei lá. Para quem que você pediria? Seu pai, obviamente, né? Agora pensa que você é filho de Deus. Ele é dono de todas as casas, carros, empregos, pessoas, coisas dessa terra. Quando você precisa de alguma coisa, de qualquer coisa, para quem que você tem que pedir primeiro? Para Deus. Gente, é tão incrível você pedir alguma coisa para Deus e Ele te dá. Assim, é muito, muito melhor do que você... eu trabalhei, ganhei dinheiro e comprei... que trabalhar, o quê? Eu quero que Deus, né? Quero que meu pai me dê. Uma vez, uma moça me contou um testemunho e... Gente, foi uma história muito engraçada, porque eu não sou muito boa do inglês, e a moça estava conversando comigo em inglês, de alguma forma eu entendi, eu acho que foi Deus. E ela me contou como... ela estava falando sobre a paternidade de Deus, e como Deus era pai dela, e como Ele supria todas as necessidades dela, e ela me incentivando, não ora, pede para o seu pai, Ele vai te dar. A gente estava num momento de... O Gui trabalhava num emprego muito ruim, e ele estava meio travado assim das costas, com quase uma hérnia de disco, de tanto estresse que o bichinho passava naquele trabalho. E eu estava pedindo oração pelo Guilherme, tanto pela dor nas costas, e aí ela estava orando, falando em relação a isso, a provisão financeira. E ela falou assim, olha, Deus é meu pai. E eu pedi para Ele. E aí Ele me deu uma casa. Como assim, moça? Deus te deu uma casa? Então, Deus veio e me deu uma casa. Quem não tem casa própria aqui? Você já pediu para Deus? Então, aí, ó, errou. E aí ela continuou falando. E aí, e ela falando para mim, mas eu nem comecei a te falar dos carros que Deus me deu. Carros, no plural. Todos os carros que eu tive na minha vida, Deus que me deu. Eu nunca comprei um carro. É nada. Eu vou orar para esse pai aí, ele vai ser meu pai também, deixa aí. Esse é o nosso pai. Não é só o pai dela, é o nosso. Mateus 7,11 diz assim, portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Tiago 4:2 diz assim, vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazem guerra. Não têm, porque não pedem. Por que você não tem? Porque não está pedindo. Está pedindo pouco. A verdade é que nós muitas vezes não recebemos porque não pedimos. E não pedimos porque não entendemos para quem nós estamos pedindo. Nós estamos apresentando os nossos pedidos ao nosso Pai, que nos ama absurdamente e se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Se Ele nos deu Jesus, não daria juntamente com Ele de graça todas as demais coisas? Um dos sonhos da minha vida, quando eu era jovenzinha, mais ou menos a idade de vocês, é que eu queria estudar numa escola, numa faculdade pública. Eu paguei o meu ensino médio, trabalhava já lá na corretora, e eu pagava o meu ensino médio. Paguei os 3 anos. E eu não queria pagar, Deus, já paguei o ensino médio, deixa eu economizar esse dinheiro da faculdade. E eu queria muito, muito, muito estudar numa faculdade pública. E aí, quando eu prestei o Enem a primeira vez... Gente, não passei nada, bichinha. Fui ruim na redação, fui ruim no Enem. Eu fiz a escola particular, o ensino médio particular, então eu não podia solicitar um ProUni. Vantagem de vocês que vão estudar na ETEC, vai dar tudo certo. Então não tinha direito ao ProUni, ou era faculdade pública, entendeu? Não tinha outra opção. E aí chorei, sofri, orei, falei, vou tentar de novo, vou pedir para o meu pai, Deus. Que infelizmente meu pai não tinha como, da terra, conseguir uma vaga numa faculdade pública. Enfim, tentei uma segunda vez, fiquei 1 ano estudando em casa e tentei de novo. Nesse segundo ano, eu prestei o Enem
e prestei a FUVEST, que é especificamente da USP. E eu passei nos dois. Eu podia escolher, eu estou querendo Unesp, eu estou querendo USP, o que eu quero ter no meu currículo? Passei nos dois, na primeira chamada. Rapidinho. No final das contas, não usei o USP para nada, mas eu tenho lá. Meu diploma está lá. Deus me deu, sabe por quê? Porque eu pedi. Deus sabia que eu não ia usar, provavelmente. Ele conhecia o meu futuro profissional, ele deve ficar até olhando lá. Fia, vai fazer 4 anos de letra, para quê? Vai sair da sua casa até o Butantã, para quê? Mas você quer? Então tô. E ele me deu, porque eu pedi. Ai. Você foi criado por Deus para ser um vencedor. Como filho de Deus, o medo não tem espaço. Deus não te criou para ter medo de nada. O perfeito amor lança fora todo o medo. Somente Deus é quem nós devemos temer e tremer. Todo o resto, não. Você não tem que ter medo do inferno, de Satanás, do erro, de morrer, da enfermidade, de dirigir, do desemprego. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas eu sei que alguma dessas coisas aqui você deve ter medo. Mas você não deveria, porque Deus é o seu Pai. O seu Pai venceu a morte. Ele tem as chaves do inferno na palma das suas mãos. Ele é a própria cura. Ele é o próprio perdão. Ele tem todos os empregos e todo o recurso dessa terra. Ele tem a vida eterna e ele sabe de todas as coisas e todas as coisas pertencem a ele. Nós não devemos acomodar a nossa vida em torno dos nossos medos, mas nós devemos confrontar os nossos medos de acordo com a nossa paternidade. Quando eu tirei a carta, eu tinha muito medo de dirigir. Não vou pedir para você levantar a mão, mas eu creio que você vai ser curado e liberto hoje, em nome de Jesus. Eu tinha muito medo de dirigir, eu tirei a carta, fiquei 1 ano... Eu zoava. Olha só como Deus é fiel. Tinha uma moça na nossa igreja, a Miriam, que ela tinha carteira de motorista e atrás ela andava com bilhete único. E eu ficava, antes de tirar a carta, brincando com ela. Poxa, Miriam, tinha que ir lá dirigir aí, ó, andando levando a carteira de motorista para passear de ônibus, não sei o quê. Ai, Deus, perdão. Aí eu tirei a minha. E eu fiz o quê? Tinha carteira de motorista e ia o bilhete único atrás e eu andava de ônibus. Eu pegava 3 ônibus da minha casa para o escritório, que é onde a minha mãe trabalha, e 3 ônibus para voltar, porque é completamente fora de mão, e de carro era 20 minutos, gente. Era uma dor no coração. Ainda bem que todos os caminhos levavam à minha casa. Minha mãe quase sempre me dava uma carona também, mas né, ela não me dava uma carona para a USP, então tinha que ir de ônibus, enfim. E eu tinha medo de dirigir e o carro ficava lá. Eu ia para trabalhar, às vezes, na minha mãe, né, um trajeto de 20 minutos, demorava 1h30, e o carro estava na garagem, minha carteira de motorista, na carteira, e eu não dirigia. Até que, em um devocional, foi mais ou menos nessa época de janeiro, eu falei, não, é isso. Deus falou muito comigo, e aí eu comecei a anotar vários versículos. Perfeito amor lança fora todo medo, tudo passa naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu anotei vários lá. Eu falei, é isso. E aí eu comecei a escrever, eu orei. Eu falei, Deus, eu vou tomar um passo de fé. Naquele dia, eu mandei mensagem para o meu irmão, falando, Marcos, passa aqui para você ir comigo. Eu tô com medo de ir sozinha, mas você vai comigo. Aí ele foi de carro até a minha casa. Aí eu peguei o carro junto com ele, fui até a casa da minha mãe, dirigindo e voltei dirigindo. E eu consegui dirigir sozinha aquele dia. E foi todo um processo, gente. Eu dirigia meio do caminho até a igreja, não ia no Conquista de jeito nenhum, misericórdia. Mas o perfeito amor lança fora todo medo. Hoje eu dirijo. Bem, não dirijo bem. Isso aí é outra coisa. Mas eu dirijo. Já até peguei estrada, fui para a Serra Negra, mais de uma vez, fui e voltei. Deus é bom. E você também, que está com a sua carteira de motorista parada, em nome de Jesus, você recebe? Vamos colocar ela para jogo. Amém. Segundo ponto, ele nos ama como marido. Talvez seja difícil entender e aceitar o amor de Deus como pai, mas a Bíblia também nos mostra o amor de Deus como noivo e marido. Constantemente vemos essa referência na palavra, seja falando do povo de Israel ou também representando a união de Jesus e a igreja, como noivo e noiva. Um exemplo desse amor que nos quebranta e nos transforma é o livro e a vida do profeta Oséias. Para quem não conhece essa história, Deus decide ilustrar algo através da vida do profeta.
Deus quer mostrar que a infidelidade do povo de Israel em adorar outros deuses é como se fosse a traição de uma esposa infiel. Por isso, Deus diz para o profeta Oséias que ele deveria ir até um bordel e se casar com uma prostituta. Oséias vai, ele tira essa mulher de lá, de uma vida sofrida e de uma vida impura. Ele cuida dela, ele dá a ela dignidade, ele dá a ela uma nova vida. E depois de alguns anos de casamento, sabe o que acontece? A Gomer, esposa do profeta Oséias, volta para o prostíbulo. Ela trai Oséias. Vocês conseguem imaginar que completo absurdo? Por que ela escolheria voltar para esse lugar? E sabe o que Deus manda Oséias fazer? Volta lá, no prostíbulo. Busca ela de novo. Porque ela é sua esposa. Um absurdo maior ainda. Como se não bastasse ter feito uma vez, ele faz duas. O livro de Oséias sempre foi um dos meus favoritos da Bíblia. Mas Deus me trouxe uma nova revelação do amor dele, depois de ler um livro que chama O Amor de Redenção. É um romance justamente inspirado na vida de Oséias e Gomer, retratando o amor redentor de Deus. A revelação de que Deus nos ama como marido pode ser difícil. Mas o que me quebrou completamente foi entender que ele me ama mesmo eu sendo uma esposa infiel. Na história de Oséias, eu e você somos Gomer. Eu sei que isso parece duro. E eu oro para que Deus traga revelação ao seu coração sobre isso. O ponto é que Deus nos amou mesmo quando nós estávamos submersos em pecado e imundície. E mesmo depois de nós sermos perdoados, purificados, redimidos, quantas e quantas vezes nós viramos as costas para Deus? Nós escolhemos os amores desse mundo e não o dele. Nós deliberadamente escolhemos o pecado, como se nós voltássemos para o prostíbulo como Gomer. Precisamos entender que isso é traição. Pensar em Deus como marido é entender que os nossos pecados são infidelidade e traição, adultério. Deus conhece a nossa origem e a nossa natureza pecadora. E Ele escolheu nos amar mesmo assim. E não é o tipo de amor descompromissado que você vê por aí, onde qualquer um fala que te ama e isso não significa nada. Deus escolheu o casamento para representar esse amor. Biblicamente falando, o casamento é uma aliança eterna e inquebrável. É isso que Deus diz sobre nós e é assim que Ele escolheu nos amar. Eu quero ler esse com vocês, Oséias 2, do 14 ao 20. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Acharam? Amém? Deus diz assim: contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Devolverei suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão no Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu senhor. Limparei dos seus lábios o nome de Baal, e você nunca mais os pronunciará. Nesse dia farei uma aliança com todos os animais selvagens, com todas as aves dos céus e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhes façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra e as espadas e os arcos, para que você viva em paz e segurança. Eu me casarei com você para sempre. Lhe mostrarei retidão, justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha. E você conhecerá a mim, o Senhor. Todo o amor dessa terra é apenas uma sombra comparado ao amor de Deus. Nenhum homem ou mulher no mundo te amaria como Deus te ama. Ele é fiel quando nós não somos fiéis. Ele é amoroso quando nós viramos as costas. Ele é justo quando em nós só há injustiça. Ele é santo quando nós somos pecadores imundos. Ele é digno enquanto nós somos indignos. Ele é bom enquanto nós só temos maldades para oferecer. Precisamos entender que não existe absolutamente nada em nós que pudesse merecer o amor de Deus. E ainda assim, Ele nos ama.
E ainda assim, ele nos comprou por um alto preço. Tiago 4, do 4 ao 6, diz assim: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? A Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. Deus tem ciúmes da sua atenção, do quanto de tempo você gasta com coisas irrelevantes na sua vida. Com quanto de tempo você gasta com o seu Netflix, com o seu Instagram, com outras coisas e pessoas. Deus tem ciúmes do quanto do nosso coração nós entregamos por aí. A Bíblia diz isso. Que ele é um marido amoroso, mas também que ele é um Deus zeloso. Ele pagou um alto preço para que o nosso coração seja dele completamente. Isso quer dizer que ele terá o nosso coração de um jeito ou de outro. Ele não dividirá nada que lhe possui. Ele não aceita um coração dividido. Eu quero abrir um parênteses aqui, para os solteiros principalmente. Minhas 3 fileiras incríveis aqui, mas tem outros por aí. Mas eu sei que não é um problema só dessa fase da vida. Resolva as suas carências em Deus. Eu era uma adolescente extremamente carente, ansiosa por atenção, elogio, qualquer tipo de demonstração de afeto. Eu não sabia na época, mas isso era falta do amor, da revelação do amor de Deus. Por isso, meu conselho para vocês, assim como está em Cânticos, não despertem o amor antes do tempo. Não busquem por um amor romântico antes de ter revelações reais e profundas do amor de Deus. A felicidade do seu futuro casamento depende completamente de como você está vivendo a sua vida solteiro. É exatamente do que nós estamos tratando aqui. A nossa vida espiritual tem uma profunda relação com a nossa vida amorosa. Você pode estar traindo seu futuro marido ou esposa com aquele contatinho do seu WhatsApp. Você pode estar traindo a Deus com aquele romance hot do seu Kindle. Você me entendeu. Não vou explicar. Quem é para entender, entendeu. Ou com aquela série com cenas explícitas no Netflix. Tem muita série naquele Netflix que é pior, né, do que pornografia. Não minimize o que o casamento significa. Eu já te falei, é uma aliança eterna e inquebrável. Não negocie a pureza e a santidade do seu compromisso com Deus, nem com o do seu futuro esposo, ou até o que já está lá, né? Porque serve para os casados também. Entenderam? Ficou claro? Amém. Fecha parênteses. Algo que podemos ter completa confiança é no amor de Deus. É por causa do amor dele que podemos ter esperança. Eu posso ser uma noiva fiel, uma esposa fiel, porque eu conheci a própria fidelidade contemplando a Jesus. Eu não sou constante ou confiável, mas tudo que falta em mim sobra em Cristo, o meu amado. Ele é a minha esperança, ele é digno do meu coração, ele terá o meu coração no dia bom e no dia mau. Que nem o brilho das coisas boas e nem a escuridão das coisas ruins roubem o prazer da presença do nosso amado. Como votos de casamentos, que nós possamos nos comprometer a amar o nosso Senhor, o nosso marido, Jesus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias, até que o nosso amado volte à terra e nos leve com ele para a eternidade. Último ponto. Estou no tempo, eu acho. Amamos porque ele nos amou. O último ponto é um resultado dos outros dois. É impossível alguém que foi tão amado não amar. O resultado de receber a revelação do amor de Deus como pai e como marido é que devemos amar as pessoas. Inclusive, esse é o segundo e maior mandamento, segundo Jesus. Mateus 22, 37 ao 40 diz: Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Mateus 22, 37 ao 40. Muitas vezes nós falhamos em amar o próximo porque temos falhado na revelação do amor de Deus. Por isso
que eu acredito que o princípio motivador de toda mudança humana precisa ser o amor. E, claro, não é um pensamento apenas meu. E eu quero ler com vocês, esse vamos abrir. 1 João 4. Acharam aí? 1 João 4? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem alguns perdidos. Vai, Gustavo, você consegue. A partir do versículo 7. Ele achou. Diz assim: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos ama ao enviar seu Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para perdão dos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Mas, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós, e o seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele, e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Deus é amor, e quem permanece no seu amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. Não consegui nem contar quantas vezes o João falou amor, amem, amor de Deus, Deus, Pai, enfim. Mas esse texto exemplifica que o amor de Deus tem tudo a ver com amar pessoas. Como o texto diz, se dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, olha para o lado aí. Está vendo? Está enxergando a pessoa do seu lado? Encosta, faz assim, ó, dá um cutuque nele. Está vivo do seu lado, não está? Bem. Se você não consegue amar essa pessoa que você vê, que você consegue tocar, como é que você vai amar Deus a quem você não vê e não consegue tocar? Nós só amamos porque ele nos amou primeiro. E eu posso testemunhar por experiência própria. Nada me trouxe mais mudança, amadurecimento e frutos reais do que a revelação do amor de Deus. Durante anos eu tentei e falhei em melhorar a mim mesmo por força própria. Eu amava ministrações de exortação, que me constrangiam e me faziam pensar, eu sou um lixo, eu preciso mudar. Meio masoquista, né? Mas, a maioria das vezes, aquilo durava apenas alguns dias ou semanas. Mas a minha vida espiritual tem sido radicalmente transformada pela revelação do amor de Deus. Como eu posso negar algo ao meu amado que me deu tudo? Como não viver uma vida santa, devota e intensa se eu estou morrendo de saudade do meu noivo? Como eu não daria o meu tempo, talento e tesouro pelos meus irmãos quando foi exatamente o que o meu noivo, meu amado, fez? Que distância seria longe demais? Que preço seria alto demais? Que tempo seria longo demais quando eu penso em Jesus e quando eu penso na cruz? A perspectiva do amor de Deus muda tudo. É algo que eu aprendi sobre exortação. Primeiro, que você não está habilitado a corrigir ninguém que você não ame. Assim como Deus nos corrige porque nos ama, só podemos exortar e corrigir alguém quando o nosso coração está cheio de amor de Deus por essa pessoa. Às vezes a gente precisa orar de novo.
E mais uma vez, para Deus encher o nosso coração de amor antes de corrigir alguém. E outro ponto é que mesmo corrigindo em amor, se essa pessoa não receber uma revelação de Deus, ela não vai mudar. Não vai. Porque você também não muda enquanto Deus não se revela. Enquanto Deus não te corrige. Por isso que o esculachar ou falar duras verdades, porque são verdades, pode não mudar a vida das pessoas. O que realmente vai transformar as pessoas que amamos é o amor de Deus. E sem esse amor, a nossa correção, palavras e atitudes podem estar afastando pessoas dele. Podem estar ferindo em vez de trazer cura. Por isso, tome muito cuidado com a exortação que você traz sobre a vida das pessoas. O amor de Deus é tão vital quanto o ar que respiramos. É exatamente o que diz em 1 Coríntios 13. Sem amor, tudo é em vão. Inclusive as nossas boas obras em favor das pessoas. O que muda o mundo não é a caridade. O que muda o mundo é o amor. Eu vou ler esse trecho aqui. 1 Coríntios 13. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu desse tudo o que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada adiantaria. Mais importante do que o seu serviço é o seu amor. É isso que vai determinar todas as coisas. A Bíblia nos desafia a viver uma vida de amor ao próximo. Já entendemos que tudo começa no amor que recebemos de Deus, mas precisamos entender que não termina nisso. Senão a palavra iria se contradizer, o que é impossível. E o amor de Deus nunca será egoísta, também fala lá em 1 Coríntios 13. Algo exclusivo para nós recebemos, muito pelo contrário. O amor de Deus é grande o suficiente para alcançar muitos outros que ainda não conhecem esse amor. O amor de Deus é um convite para irmos e anunciarmos esse amor por todo mundo. O amor de Deus precisa ser compartilhado, porque ainda há lugar na mesa. Como nos contentaremos? Como cruzaremos os braços e descansaremos quando conhecemos o verdadeiro amor que lança fora todo medo? Uma santa inquietação precisa queimar dentro de nós, nos fazer sair da zona de conforto, movidos por amor. Precisamos ser batizados com o dom do amor. Precisamos pedir a Deus que nos ensine a amar como Ele ama. E olhar para aqueles que estão distantes do seu amor e da sua graça, com o amor dele. Uma vez eu aprendi que o contrário de amor não é ódio, é a indiferença. A verdade é que muitas vezes nós estamos indiferentes à vida do outro. Nós estamos indiferentes ao fato de que muitas pessoas não estão caminhando para o céu. Nós estamos distraídos da realidade. O que realmente importa? O que realmente nós vamos levar para o céu? São pessoas. Se a Bíblia é verdade, todos os que creem no amor de Deus vão para o céu. E os que não creem? O objetivo de Deus é que as pessoas sejam salvas. E esse também deve ser o nosso objetivo. 1 João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É através do amor que anunciamos a Deus. É pelo amor que demonstramos uns pelos outros que as pessoas conhecem o amor de Deus. E Jesus ensinou isso na sua oração sacerdotal em João 17. Versículo 21, diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É o amor de Deus que nos faz entregar a nossa vida, que nos faz amar as pessoas assim como Jesus fez. Mas nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E sim, viver a vida para Cristo, viver amando as pessoas, parece uma loucura. Mas para os que estão sendo salvos, é o poder de Deus. É o amor de Deus que nos faz permanecer nesse caminho, sem desanimar ou desistir. A medida da sua revelação do amor de Deus determina a longevidade e os frutos da sua caminhada cristã. Posso te contar um segredo? Só alguém que tem uma profunda revelação do amor de Deus vai ser líder. Vai servir no ministério,
vai ser pastor. Sabe por quê? Tudo isso dá muito trabalho. Lidar com as pessoas é extremamente difícil, é constantemente pesado e muitas vezes é frustrante. Todos vocês são um docinho de coco, tá? Vocês não dão trabalho, vocês são tudo gente boa, tá? Tô falando da galera que saiu da igreja. Os que não estavam aqui foram embora, eles que são difíceis. Vocês não podem nem imaginar o tipo de luta e dores que os meus pais, os pastores, já passaram sendo pastores dessa igreja. Quantas conversas difíceis. Traições de pessoas amadas. Ataques no seu corpo físico. Ataques na sua família. Ataques no seu trabalho. Quantas horas de discipulado, serviço e entrega. Quantas ligações de madrugada, visita em casas, hospitais e velórios. E por que tudo isso? Não seria muito mais fácil, muito mais confortável e até lucrativo só frequentar uma igreja? Você vai lá, senta, vai embora. Dá para ser cristão sem servir na igreja? Não dá? Bom, meus pais me ensinaram que não dá. A vida deles é o maior exemplo de como o amor de Deus nos faz literalmente gastar a nossa vida em amor pelas pessoas. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele, junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muito mais ações de graça e Deus receberá cada vez mais glória. É por isso que nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver, em vez disso, fixamos os nossos olhos naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. 2 Coríntios 4, versículo 17. O amor de Deus como pai, o amor de Deus como marido, nos faz amar a igreja, nos faz amar as pessoas. Não existe outro caminho. Não dá para ser amado por Deus se você não... Não existe outro caminho. Não dá apenas para ser amado por Deus. Se você não quer acabar sendo um desses fanáticos, nem peça por mais revelação do amor de Deus, porque é exatamente isso que vai acontecer. Mas eu posso te garantir que vale a pena. Uma vida sem Jesus não vale a pena. Uma vida sem a revelação do amor de Deus não vale a pena. Nós precisamos desse amor. E eu quero convidar você a se colocar em pé para nós orarmos. E eu também quero convidar aqueles que entendem que precisam de uma nova revelação do amor de Deus para virem à frente. Aqueles que entendem que talvez você já conhece, talvez você precise de uma nova revelação, ou talvez você ainda não entendeu profundamente, talvez essa seja a primeira vez em que você vai se encontrar de fato com esse amor, e eu quero que você tome esse passo de fé. Nós falamos que muitas vezes nós não recebemos porque nós não pedimos, e eu não quero correr o risco de você sair desse lugar sem receber uma revelação do amor de Deus, porque Ele está aqui. E eu também quero pedir a ajuda de quem puder, dos líderes e auxiliares, para orar por essas pessoas. Às vezes, uma demonstração do amor de Deus é o abraço e a oração de alguém. O amor é um fruto do Espírito e também é um dom. O amor é o atributo de Deus. O amor é o maior mandamento. O amor é um sentimento, mas o amor também é uma ação. O amor é uma pessoa. Parece errado ser tão amado assim por Deus,
mas também parece errado não aceitar esse amor. Por isso vamos orar, vamos pedir por um batismo de amor, uma revelação maior e mais profunda do amor de Deus por nós. Feche os seus olhos. Paizinho querido, nós queremos pedir por uma revelação nova do seu amor. Nós sabemos que o seu amor está aqui. Nós sabemos que o seu perfeito amor lança fora todo medo. E eu quero declarar a Deus pela vida dos meus irmãos que todo medo está batendo em retirada, que todo trauma, Senhor Deus, do passado, que todas as feridas da nossa alma, Senhor Deus, estão sendo cicatrizadas, porque o Senhor nos amou. Ele nos amou e isso nos basta, a sua graça nos basta. Nós não vamos viver como escravos desse mundo. Nós não somos pedintes, nós não somos mendigos. Nós não seremos carentes do amor de Deus. Nós aceitamos o seu amor sobre nós, Jesus. Batiza-nos com o seu amor. Batiza-nos com o seu amor nessa manhã. Toda rejeição, toda aflição, toda acusação está caindo por terra agora. Toda dor, toda doença caia por terra agora. O seu amor nos fez novos. Nós nos comprometemos a viver uma vida de santidade. Nós dizemos não a todos os outros amores. Nós dizemos não a qualquer outra atenção que não a sua. Vem com o seu amor, vem com